Pessoal, estamos em mais um episódio do Sempre Pode e prosa boa a gente repete, tá? E hoje a gente está no episódio super especial que é Sempre Pode Ter Mais Performance. Gente, estou aqui com a Renata Martins, casada, mãe de 2 filhos sapecas, nossa nutróloga do Nucleodome e nossa amiga querida que a gente adora bater papo. Obrigada pela sua Que bom estar de volta, meninas. Agora Jézinha mãe. Jézinha mamãe. Agora virou mãe. Era um sonho, né? Era um sonho. Agora é uma realidade. Concretizado, que chora e não verdade. dorme. Exatamente. Claudinha, que bom estar de volta com vocês. Que coisa boa. E a gente sempre gosta de conversar de saúde, de alimentação, sempre os assuntos que estão em alta e a gente quer saber as novidades da medicina, o que você vai trazer pra gente de novidade, pra gente incrementar ainda mais nossos tratamentos. A medicina está sempre correndo, né? Não é nem andando, não, é correndo. E a nutrologia, eu penso que por ser uma área nova, e vai sendo invadida, muita informação, a gente precisa de filtrar um pouquinho, porque nem tudo é tão real quanto se diz, mas tem muita coisa legal acontecendo e, na minha opinião, hoje, o que tem de mais legal é a medicina de precisão, são as análises preditivas de saúde, que é o que eu acho que eu sempre procurei na minha vida como médica e hoje eu encontrei, que é saber contra o que eu ou você está lutando para o processo de envelhecimento. E me conta, Rê, assim, essa questão da medicina de precisão, né? Que é um tratamento mais personalizado, direcionado, né? Como que você consegue fazer isso no seu consultório através da nutrologia? Qual o artifício que a gente tem disponível hoje? E como que isso pode, assim, de fato ajudar o paciente? A medicina de precisão, ela já é uma realidade. Para algumas pessoas isso assusta, porque parece uma ficção científica. Nossa, agora a gente vai definir o futuro. Mas não é assim. A gente está falando de riscos e não de uma sentença. Sua vida está definida a partir disso, né? Então, o que a gente tem? A gente tem os testes genéticos preditivos, que eles vão trazer uma análise daquele genoma humano que foi mapeado lá atrás, que foi matéria do Fantástico, Laurinha. Não sei se vão lembrar não, que é muito novinha, mas eu lembro. Eu lembro também. Introdução do Fantástico. O genoma humano foi decodificado. Então, é a base daquilo ali. E hoje, o que a gente já tem de robustez de dados relacionados com a ciência, né? Então, determinado gene impacta nisso, determinado gene impacta nisso. Então, é isso que a gente faz. A gente coleta o exame no consultório, é um exame super simples, feito em 3 tempos, 3 swabs, é meio que uma prova contra prova e uma contra prova. As pessoas acham que o swab é igual ao do Covid, não. É material genético, é da mucosa da boca, e envia para o laboratório. De uma maneira prática, vamos pensar, o que eu vejo, né? Uma aplicabilidade clínica muito simples. Melatonina, é para todo mundo? Sim. Não. Tem pessoas que não têm receptores de melatonina no cérebro e essa melatonina fica circulando mais tempo e a pessoa pode ter insônia, pode ter um sono agitado, um sono lúcido. E a gente consegue perceber que outras pessoas se beneficiam com outro tipo de suplementação por uma conversão reduzida em melatonina. Então é uma coisa simples, mas extremamente prática. Não tem que sair comprando melatonina por aí. Vou dar um outro exemplo. Na obesidade, é descontrole de fome e saciedade ou é um gasto energético corporal prejudicado? O Ozempic não é para todo mundo. Uma pessoa que não tem um descontrole de fome e saciedade e tem um gasto energético reduzido, o Ozempic pode ser um problema. Sim. Porque ela vai comer menos, vai diminuir ainda mais essa taxa metabólica basal e eu não vou resolver o problema dela, que às vezes é dar um up nesse gasto energético corporal, com noradrenérgico, por exemplo. Você vai direcionar o seu tratamento conforme as informações que você está recebendo ali, fazer um tratamento personalizado para aquela pessoa. Eu estou dando um exemplo assim, de 2 coisas simples, né? Mas a gente poderia ficar aqui citando todas as pessoas. Vários. Atleta, eu conheço, consigo entender, ele tem aptidão ao exercício, ele tem tolerância ao exercício. Existe hoje uma síndrome da intolerância ao exercício. São pessoas que têm uma deficiência. Será que eu tenho isso? Safadeza genética. Safadeza genética. Tem pessoas que têm uma intolerância ao exercício por uma deficiência numa proteína que pega o carboidrato e produz energia no músculo. Então, se não for diagnosticado, essa pessoa nunca vai sair desse problema. O tratamento é super simples. Mas na ausência de diagnóstico,
Ah, tá só cansada, aí fica toda roxinha, vai para o hematologista, suspeita de coisa mais séria, e só é uma deficiência de NPD1. E o teste genético é para todo mundo? A gente pode fazer o teste genético em todo mundo? Qual que é a melhor idade? A gente faz em criança, a gente faz em idoso, a gente faz em qualquer época da vida. Como que é o teste genético? É para todo mundo, tá? Mas essa é minha opinião pessoal. Eu acho que depois dos 60, ali, 60, 70, eu não vejo tanto benefício. Eu posso estar completamente equivocado, mas é uma opinião minha. Você ficou tanto tempo expressando aquele gene, proporcionando coisas para expressar aquele gene de uma outra forma. Será que a gente tem tempo para mudar isso, para fazer uma mudança? Eu realmente acho que não. Mas poderíamos fazer uma análise pocket, um paciente de 65, 70 anos, para medicamento que ele responde melhor, anestésico que é melhor para ele. Então seria excelente. Questões também para, assim, de segurança, né? Nossa, eu tenho mais segurança de usar tal anestésico. Exatamente, a gente consegue ver, Laurinha, esse paciente tem uma tendência à hipertermia maligna com anestesia. Então ali no mais 65, vamos usar assim, eu faço um pocket porque eu vou tirar um pouco da parte de longevidade, né? Porque a gente tá falando de uma pessoa já. Agora, tirando isso, eu acho que é para todo mundo. Eu fiz dos meninos. O teste ainda não saiu. Mas será que bentinho, 2 mesinhos? Quando que a gente fala assim, vamos fazer um teste genético pra gente já programar alguma coisa? Desde sempre, o DNA não vai mudar. O negócio é eu controlar a mãe, né? Porque eu, para coletar dos meus, eu tive insônia, porque a gente tem um pensamento catastrófico para as coisas. A gente acha que tudo vai dar errado, que é uma sentença de morte, e não é. Então, depois de fazer, a gente acabou virando hoje referência em Minas Gerais de teste, depois de fazer mais de 80, eu consigo perceber o benefício que é fazer o quanto antes. Porque é o melhor presente que eu entrego para uma criança, só tá aqui. É contra isso que você luta. Então, eu que tenho 2, eu já sei tanto que eles são diferentes. E agora não, né? Vai demorar mais umas 2 semanas para sair, mas eu vou saber o que de fato cada um luta. Do sentido, a família do meu marido é obesa. Eu sou super militante da saúde. Eu já vejo quem tem uma tendênciazinha a repetir algumas coisas e o que eu preciso de agir. Então, o quanto antes, melhor. Né? Se a mãe não tiver em paz para fazer do filho, espera. Eu tenho feito em algumas crianças, tá, Gê? Eu já fiz de umas 10 crianças. Não, eu fiz, agora tem o teste da bochechinha da criança, eu fiz no Bento, né? Tira um pouquinho, né? Faz um suavezinho e ele escala em riscos de várias doenças genéticas. Mas a gente fica muito apreensiva, né? Quando faz qualquer coisa relacionada aos nossos filhos. Se os meus têm febre, eu falo, leucemia. Eu tenho esse nível de maturidade para quando é meu filho. Quando é bobagem, virose. Mas eu acho que o quanto antes. Você fala assim, 20 anos tá bom, tá ótimo. 30 anos, o que não pode é não fazer. Porque você vai conseguir aproveitar mais as intervenções que você vai fazer. E o quanto antes você silencia, você diminui o risco. Né? Então, se você tem uma propensão maior para uma demência, que eu vejo que é o que todo mundo tem muito medo, né? É o que todo mundo... Câncer e demência. O que a gente vê? É coisa rara isso, né? Gene do Alzheimer, gene do Parkinson, são coisas raras. E raro é raro mesmo. Aquilo que é patogênico, que independente do que se faça, em algum momento o problema vai aparecer, isso é raro. O que 99,9% das coisas são evitáveis e preveníveis. Então, quanto antes você souber disso, deu eu aqui, é contra isso aqui que eu estou lutando, aqui que eu tenho que usar de mais artifícios ou não. Então, eu acho que é para todo mundo, sim. Nos idosos, vamos colocar 65, mas a gente faria um pocket, eu penso que seria de mais aplicabilidade. E o quanto antes, melhor. Mas as mães precisam estar em paz. As mães sempre precisam estar em paz. Sempre. A paz das mães, gente. A paz mundial. É importante. Apesar que depois que elas viram mãe, elas nunca mais têm paz. Mas verdade. Segue sendo importante. Ô, Rei, me conta. Esse teste aí, ele detecta o gene da cara da Jéssica. A Jéssica tá com uma bala. Olha lá. A Bíblia do teste genético. Olha a Bíblia. Rei, esse teste, ele detecta o gene da sem vergonhice da pessoa que não faz dieta, que come besteira, que tem bolete na boca, bala. A pessoa que tem gene da sem vergonhice não precisa de teste genético, não. Ela tem uma bala na mesa, uma bala de tutti-frutti. Gente, isso aqui é a história de muita gente. Bolete. Uma infância. A infância mora aqui. Gostinho de infância.
Safadeza, não. Safadeza não detecta. Não. Mas eu passei a ter um olhar mais carinhoso para as pessoas safadas. Aham. Porque existem algumas explicações, até do ponto de vista comportamental, que pode fazer algum sentido para isso. Então, por exemplo, tem pessoas que têm pouquíssima capacidade de ter bem-estar, geneticamente falando, e pessoas que têm a sensação de recompensa prejudicada. Uhum. E a gente tem que ajudar essa pessoa a melhorar isso. Se ela não sabe e se ela não procurar ajuda, algumas vão para vícios, Sim. excesso de jogos, que é um vício, drogas, e Sim. que a explicação pode ser essa alteração, por exemplo, no receptor de dopamina, que faz ela buscar coisas que dão essa recompensa. Entendi. Né? Então, tem algo genético que explica pessoas que têm uma tendência maior a tabagismo precoce, alcoolismo, né? entende? Pessoas obesas que já fizeram todos os tipos de tratamento, bariátrica e reganham peso. Porque às vezes elas não têm essa capacidade de recompensa, elas não conseguem perceber A isso. dificuldade da endorfina pós-exercício. Porque tem gente que fala, eu não conheço. Tem pessoas que eu acho que não é o exercício propriamente dito, mas isso é achismo meu. Eu penso que é mais a dificuldade de ter recompensa. Entendi. De ter prazer com algumas coisas. Tem pessoas que a hora que você fala isso, Laurinha, é um oásis para a alma delas. Ela fala assim, eu tenho um paciente que ele começou a chorar. Ele falou assim, uma vida sendo considerado o eterno insatisfeito. Sim. Entendeu? E aí, o tratamento para isso, você pode dar cogumelo juba de leão, tá? É o Lion's Mini. Compra super fácil, não é psilocibina, não é alucinógeno, que traz um pouco de euforia, uma euforiazinha para a vida daquele que é mais low, retraimento né? social, mais chatinho. Então, olha que coisa que para mim, que sempre foi conversada, isso é zero impacto. Agora, imagina para alguém que sofre com isso uma vida. É verdade. É verdade. Provavelmente já foi em psiquiatra, já tomou antidepressivo, já fez um monte de coisa e não resolveu. E fica uma coisa mais refratária, mais difícil de lidar, né? E com o teste genético você consegue às vezes mudar alguma conduta de medicamento, alguma conduta médica que já estava sendo feita e aí você vê que aquele paciente não responde, aí você vai por outro caminho. Como é que você lida aí com o resultado do teste? Olha, eu acho que eu sou uma testemunha de Jeová do teste genético, sabe assim? Eu fico falando, Deus me ajuda, eu preciso de concentrar, porque eu não consigo mais não pensar dessa forma, eu não consigo mais não olhar e imaginar, putz, se eu soubesse isso, quanto iria mudar. Então, pensando que o que eu mais atendo é obesidade e performance, mudou completamente minha abordagem. Completamente. Então, assim, eu que sou uma defensora de uma suplementação bem feita e séria, hoje eu sei, de fato, se o meu paciente precisa ou não. Então, uma briga na medicina. Tem um monte de coisa para o povo brigar, o povo briga por coenzima Q10, né? Não é assim? L-carnitina, brigam também. É para todo mundo? Não. Mas quem precisa se beneficia, né? Consideravelmente. Então, para mim, que hoje consigo ter essa informação, é uma tranquilidade para você. Agora, se tiver que brigar, eu brigo também. Entendeu? Se vierem criticar minha L-carnitina, eu vou explicar por que ela está sendo usada. Na obesidade, que os análogos de GLP-1 roubaram a cena, Ozempic, Mounjaro, cabeça de Ozempic, né? Que agora o povo fala. Hoje eu falo para o paciente assim, não vale o seu investimento, custa R$1.000. R$1.000 a dose que não é para o emagrecimento. Exatamente. Né? A dose do emagrecimento é 2,4. Concordam que é um investimento? É um investimento alto. Se funciona, beleza. Agora, e se não é o melhor medicamento para você? É jogar o dinheiro no lixo. Sim. E na outra ponta dos meus principais atendimentos são os atletas. O que o atleta quer? Performance. E aí, se ele apresenta alguma alteração genética que impacta na performance dele, hoje eu sei o tempo de treinamento que vai ser melhor para ele. Se ele não tem, por exemplo, um bom processo de vasodilatação para recuperar aquele excesso de citocina inflamatória que um treino de alto rendimento proporciona, e eu entrego arginina para ele suplementado, o tanto que ele melhora, então não tem como eu falar para vocês que não impactou na minha conduta. Impactou completamente. Sim. Mas você só trabalha com teste genético? Não. É um sonho. É o que eu vislumbro. Dá para seguir conduzindo a vida das pessoas sem o teste genético? Óbvio que dá. Mas com o teste genético, de fato, é
uma mudança de perspectiva total, assim. Você entrega um resultado muito superior, né, de acordo com as necessidades do paciente. Eu não acho que a palavra entrega resultado, Uhum. porque aí também depende de 1000 fatores, né? Eu entrego para ele uma informação com uma conduta muito mais precisa e assertiva. O que ele vai fazer com isso, eu espero que é a melhor coisa possível. Porque depende muito do paciente também se envolver no processo, né, Rê? Exatamente. E para cirurgia plástica, para dermatologia, o que a gente tem aí de novidade que você vai entregar pra gente, Rê? Olha, isso é muito legal. Eu sempre brinquei que a nutrologia tem uma interface com todas as áreas, Com né? certeza. Por exemplo, na dermato, a gente consegue saber que flacidez de pálpebra tem uma importância genética, tem uma robustez genética. Hiperpigmentação da pele, já é o meu melasma, apareceu no meu teste genético. Risco de melanoma, excesso de flacidez. Na cirurgia plástica, para o procedimento cirúrgico, a gente não tem não, Laurinha, mas assim, hipertermia maligna causada pela anestesia, resposta à anestesia e analgésico. Nos Estados Unidos, alguns hospitais já têm feito esse pocket no pré-operatório. Talvez uma resposta ao trauma cirúrgico ou não? Ou da resposta metabólica. Ou eu nunca vi nenhum laudo que fale sobre isso, mas eu consigo pensar, por exemplo, uma pessoa que ela tem um painel inflamatório, por exemplo, por TNF-alfa, por interleucinas mais acentuado, eu entendo que é uma pessoa que vai ter uma resposta metabólica mais acentuada também, porque está relacionada à inflamação. Né? Então, doenças autoimunes, muitas vezes elas abrem o quadro após um processo inflamatório intenso. A gente tem o caso de um paciente que vai ser apresentado no congresso com a autorização dele, que é um médico aqui do nosso time, que após um quadro de uma diverticulite muito grave, que ele quase morreu, ele me procurou e ele estava com uma descamação da pele aqui. E eu já, de tanto ver, né? Falei, você tem história de doença autoimune na sua família? Ele falou, não. Falei, pois eu acho que você deve ter alguma coisa genética. Pedi o teste genético dele e pedi FAM e fator reumatoide. E veio tudo positivo, ele está agora com reumato, e o painel dele de doença inflamatória e de doença autoimune e inflamatório, assim, positivo para tudo. Né? Então, para ele, foi assim, a redenção da vida. Transformador, né? Para algumas pessoas vai ser transformador, que também se encaixem, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas, elas buscam respostas muito imediatas, coisas milagrosas, mas a gente tem que fazer o nosso, né? Não mudou o fato de que a gente precisa fazer dieta de isso ninguém nunca vai desenvolver, gente. Se alguém desenvolver, me liga antes. Não mudou. Então, assim, eu falo com meus pacientes, é uma escolha. Você quer fazer uma escolha, porque você vai ter as informações. Se você vai fazer ou não depois disso, e a gente tem que lembrar que o teste genético ele não é diagnóstico. Né? Então, tem gente às vezes fala assim, é um teste diagnóstico? Não, teste diagnóstico é aquele exoma, que aí é um teste sim ou não. O médico suspeitou de uma doença rara, ele vai lá e pede para análise daquilo ali, se é sim ou não para aquela doença. Não é esse teste que a gente faz. O que a gente faz é um teste preditivo. Podem ter pessoas que têm uma genética... A minha genética de metabolismo é péssima. A geneticista, quando foi fazer a minha análise, ela falou, se eu não soubesse quem era você, eu era capaz de suspeitar que você tinha uns 15 quilos a mais. Então, com o estilo de vida, eu consegui mudar aquilo que eu tinha um risco maior. No ano do meu vestibular, eu engordei 15 quilos em um ano. Que eu parei a atividade física e... Relembrando a nossa saudosa coxinha, a coxinha sempre presente. A coxinha jamais será esquecida. Eu lanchava muito, coxinha, 15 quilos. Eu tenho saudade de lanchar também no colégio, assim. Coxinha com coquinha gelada, né? Lanchando, gente. Ainda fumava. Quem era essa pessoa? Corta pra Renata. Comendo coxinha, coca e fumando depois. Renata se fumava? Depois sim. Misericórdia. Fumava cigarro branco. Ao despertar. Sabe assim? Meu Deus! Essa me pegou, cara. Essa me pegou. Surpreender vocês. Renata. Eu fui, então aí é o que é o mais lindo de tudo. Eu consegui, com o estilo de vida, mudar muita coisa da minha genética. Pra Renata é fácil por quê? Pra ninguém é fácil, gente. Tem algumas pessoas danadinhas que você fala assim, se tivesse uma genética para ser vendida, seria essa.
Tem gente que é você o magro olha. de ruim. Qual é a genética que você venderia? Se Aí você você- pudesse mudar no seu, você mudaria? Se Que eu eu quero pudesse- uma característica O genética que eu escolher. pudesse mudar no meu? Não ter uma ocitocina alta. A ocitocina Sério? porque a ocitocina alta é muito friendly, Aham. amorzinho, mas sofre por ansiedade com quem ama. E é uma Entendi. maior dor depois que eu fui mãe. Ah, é Ansiedade verdade. por excesso de preocupação. Isso assim, se eu pudesse mudar, olha que eu tenho coisa da estamina, que me incomoda, eu mudaria isso. O da eu acho que estamina é o do vinho, né? é do vinho, que é ruim, mas tem O que solução. é, gente? Me conta da A estamina. estamina é um aminoácido, que é muito presente no vinho, chocolate, nas frutas As coisas boas da vida, vermelhas, né, gente? banana. E a estamina, se ela impregna, ela pode dar resposta alérgica, rinite, Uhum. desarranjo intestinal. Algumas pessoas podem ter crise de ansiedade, porque ela também funciona como neurotransmissor. Mas assim, tem enzima. Sim. Então, tá tudo bem. A ansiedade da ocitocina alta não tem Não nada pra fazer. tem, Eu não é. consigo meditar, né? Uhum. Bem óbvio, porque eu não consigo. Então, isso eu mudaria. Porque depois que eu fui mãe, eu passei a sofrer muito com essa ansiedade com quem ama, né? E tem gente que tem uma ocitocina intermediária. Pesa bem o emocional com o racional. Entendi. Olha, é muito chique a pessoa que é equilibrada. Que é equilibrada. Sabe dosar, eu- Elegante, Elegante, eu sim, não elegante. sou, equilibrada. entendeu? Eu sou o que sofre, que gosta demais. Eu E mudaria você isso. saber disso muda alguma coisa na sua vida? Assim, você consegue se controlar Laurinha, mais? Mudou. Isso foi a maior mudança da minha vida, pessoal. Porque, além disso, eu tenho um gene que chama, uma mutação num gene que chama ADORA2. Saiu um trabalho grande na Nature falando da relação do café com síndrome do pânico Eita! para quem tem mutação genética em ADORA2. E eu tive, no início do ano passado, um burnout, né? Aham. Que nada mais é que uma síndrome do pânico. E eu vinha de um momento que menino pequeno não dormia e Aham. dá-lhe café. E dá-lhe café, né? Tomando muito café para Ixi, dar conta. Jéssica. Nossa, gente. Mas eu já balde vejo- de café. Mas você tem batedeira no peito com café? Ai, eu nem sei mais, cara. E nem porque Ela é quero cafe- saber Ela é também. cafezeira entendeu? pesada. é pesada. É uma garrafa, duas de boa. Deus, sangue de Jesus, tem poder. Tranquilo. 2 garrafas de café. Tranquilo, Jéssica Tranquilo. toma muito café. Tranquilo. Eu tomo Assim. uma garrafa de manhã, uma taça tranquilamente. Mas a gente conversa sobre isso depois. E A eu gente tava faz indo pra nossa São consulta Paulo, aqui, a nossa assim. consulta ao vivo. Depois de dias, caí intolerante à alergia à proteína do leite, Ih, estudando para a prova de. E eu tava indo para São Paulo comer, achei que tava tendo um AVC. Gente, você suar debaixo do braço, assim, mas você sabe por que você tá contando que você suou um sovaco, Renato? Porque foi muito relevante a suadeira, o sudorese debaixo do braço. Eu tô morrendo. E aí, eu tratei, fui no psiquiatra, ele falou, síndrome do pânico clássico, eu nunca tinha tido nada parecido na minha vida, nada, vestibular, residência, plantão de CTI, nada. Foi a coisa emocional que mais me impactou. E 2 meses depois saiu o laudo do meu teste genético. Então, o que mudou na minha vida? Eu só tomo um café, de manhã coado. Não tomo energético. Vai dar aquele grau. Só um pra grauzinho, acordar. Não tomo É. energético. 2 noites sem dormir já é o suficiente para eu botar o pé no freio e falar, eu preciso de dar uma descansada à tarde. Então, eu passei a ser muito vigilante nessa questão, porque eu paguei um preço muito caro com isso. Eu fiquei medicada um tempo, remédio para dormir. Sei que eu tenho um painel de ciclo circadiano perfeito, então não tinha nada a ver com ser invertida pelo clock, atraso de início de sono. Então, isso é uma mudança muito significativa para mim. Eu também era meio cafezeira, não dependente química, mas cafezeira. Entendeu? entendi. Realmente, assim, é muito interessante. Estou muito ansiosa para fazer o meu, saber... Eu tô doida pra fazer o seu, porque eu amo falar que eu conheço as pessoas agora Eu também geneticamente. tô ansiosa para saber, E eu né? tô Minha conhecendo- astrologia genética, a né? Que culpa a é gente fica conhecendo a pessoa intimamente ali nos genes. Eu desculpo se é chato geneticamente ou não, aí eu passo a ter mais Olha, consideração. você tem mais compaixão das Tem. pessoas depois. Tem uns chatos geneticamente por aí, mas eu passei a amá-los mais. Então esse teste aí é muito útil, né, gente? E você consegue falar, a gente já falou vários, mas se você conseguir resumir pra gente benefícios de fazer o teste Tipo, genético. Top 3 benefícios. Top 3. Tá. Eu vou colocar o maior benefício, tá bom? Que eu acho que uma frase que ela me acompanha muito é que as doenças que mais matam no mundo são preveníveis e evitáveis. E elas seguem sendo as doenças que mais matam no mundo.
A partir do momento que eu sei qual é o meu prevenível e o meu evitável e contra o que eu estou lutando, eu acho que esse é o maior presente que eu me dou. Sim. Né? Por exemplo, eu, Renata, não tenho problema nenhum da parte de diabetes do ponto de vista genético. Eu tenho um estilo de vida ótimo. Então, não é um ponto de preocupação para mim. Entende? Guarda sua energia para outras coisas. Né? Dislipidemia familiar, né? Uma ansiedade. Então, acho que esse é o que é geral. Como eu vou puxar a sardinha para o lado da nutrologia, eu acho que na obesidade é também um divisor de águas. Porque a gente ainda, de uma maneira muito triste para mim, ainda acredita que a obesidade é uma matemática simples. Né? É impressionante quando eu falo assim, agora mudou. E aí eu vejo que as pessoas ainda acreditam que a obesidade é uma matemática simples. Então isso é um divisor de águas também. E para os meus atletas, que se a gente quer pensar que o objetivo deles é performance, ali está o prevenível e evitável deles. Então, atleta, a gente sabe risco de lesão, como diminuir os riscos de lesão, que é muito, né, para um atleta, muda o desfecho da sustentabilidade, da longevidade da carreira. Então, esses são meu top 3, mas eu estou selecionando grupos para um psiquiatra, ele saber qual tipo de medicamento o paciente dele responde mais. Tem uma coisa muito legal, assim, eu sei que está faltando poucos minutos para a gente, mas tem uma coisa legal. A ocitocina, voltando à ocitocina, tem pessoas que têm ocitocina baixa. São as pessoas mais frozen, né? Frozen, Ai, meu Deus, mais frias, né? Não são pessoas que não sentem. Elas têm uma frieza da ocitocina delas mais baixa. Muitas crianças com ocitocina baixa são confundidas com autistas. Porque elas não querem muito socializar. Elas curtem o mundinho delas individual. E eles têm feito, isso é um trabalho que está sendo incrível, dando ocitocina para algumas dessas pessoas que têm a ocitocina mais baixa e percebendo uma melhora de socialização. Não existe essa reposição. Existe. Nasal e sublingual. Ela é controversa, ela é polêmica, mas ela não deixa de ser uma realidade. Por que ela é controversa e polêmica? Os trabalhos são muito curtos, baseado que a gente só teria indicação para quem a gente sabidamente que tem a certeza que ela é baixa. Muita gente tem passado para todo mundo, né? Então, assim... Que ela dá uma sensação de felicidade ali, né? Para quem não precisa, né? Mas para essas pessoas, então esse trabalho tem sido incrível. Crianças tendo muito resultado, ainda é um trabalho curto baseado nisso. Então é uma coisa, para um psiquiatra, é muito legal. É muito legal. Doença cardiovascular e por aí vai. Várias perspectivas, assim, né, Rê, de aplicabilidade. De trato gastrointestinal, de padrão de sono, quais deficiências de vitamina que você tem tendência a ter, quais os medicamentos que você pode, você não pode. Se tiver dislipidemia, pode estatina, qual estatina que é melhor, entendeu? Tem uma tendência LDL alto, mas não tem uma tendência à mutação da lipoproteína A, que é mais aterosclerótica. Então você vai tendo informação para você amarrando. E assim, eu não sou atleta, mas eu quero melhorar minha performance, quero ter alguma melhora de ver como é que eu ganho massa, essas coisas. Olha só, tem gente que tem mais fibra muscular para resistência, exercício prolongado, maratonista e tudo mais. Tem gente que tem mais fibra muscular predominante para ganho de massa muscular. Então eu, Renata, tenho mais para resistência, exercícios mais longos. A hipertrofia não é algo tão fácil para mim. Então, um treino mais curto é o ideal para quem tem fibra de resistência mais predominante, que aí eu tenho que ativar a minha fibra de força e potência. Então, você direciona o treino desse paciente. O que ele vai comer antes? Qual que é a melhor suplementação? Tem o que ser feito para melhorar a composição corporal, que é o que muita gente procura para fazer. Todo mundo quer, né? Eu já estou ansiosíssima. Vamos fazer, gente. Será que a Laurinha é chata geneticamente? Ai, meu Deus. Isso eu não sei se eu quero descobrir. Eu sou sem vergonha geneticamente. Você é sem vergonha. Hoje, eu acho que ela vai descobrir. Ela é sem vergonha mas por se me opção. Ela tá com a bala ali, ó. Até agora. Bolete. E vamos pro nosso bate-bola? Vamos pro nosso bate-bola, Rê. Vamos lá. O que a Rê tem pra nós, gente? Acho bate-bola difícil, mas vamos lá. É difícil, mas vamos lá, quero ver. Vamos lá, dona Rê. Para dormir melhor. Rotina. Manter uma rotina saudável, assim. Rotina de sono. Rotina de Entender sono. que é hora de dormir, é hora de dormir. Né? Então, ir pra cama cedo, desligar o celular, higienização do sono. Aquilo que a gente faz com o neném, musiquinha, ritual noturno. É. O pulso, você tomou sangue, olhar se você está cansado. Vou te ninar, te dar um banho quente. Colocar
um ruído branco aqui pra você. Podia alguém fechar olhar pra mim, tadinha, tá tão cortinas. cansado, se eu fazer ritual noturno. Deixa- É rotina, gente, tem hora pra dormir. Não tomar café depois de 4 horas da tarde, pela E meio-dia. uma dúvida, assim, no teste, assim, uma dúvida minha mesmo. A gente tem horas, cada um tem uma quantidade de horas certa ou não? Hoje a gente sabe que existem, isso é sabido já, os curto-dormidores. Uhum. Que são pessoas que vivem estão abaixo. abaixo, Eu sou longo dormidor. que precisam, que elas se recuperam bem com 7 horas, menos de 7 horas de sono. E tem algumas pessoas que são os longo-dormidores, que elas precisam de um pouco mais. É um percentual muito pequeno da população. O que a gente vê do teste genético é se a pessoa tem uma mutação no clock, que é o principal gene do sono, e ela tem um atraso no início do sono. Então, tem pessoas que têm dificuldade para dormir cedo. Normalmente são aquelas pessoas que produzem bem à noite, funcionam bem à noite. Sim. A gente vê a conversão de triptofano e melatonina e profundidade do sono, que tem a triptofano com melatonina tem a ver com despertares noturnos. Quem tem baixo desperta muito, tem tendência a um despertar precoce. E quem tem BDNF baixo tem uma profundidade do sono prejudicada. Então, não seriam horas, mas a gente consegue ter uma noção da qualidade de sono e como do melhorar. padrão de sono da pessoa, né? Entendi. Para hipertrofiar, que é, bom, eu tô querendo, gente. Treinar força resistida. Hoje, hipertrofia é um jogo de xadrez, né? Eu conto com porque a pessoa tem que dormir bem, Comer bem. Mas se eu tivesse que escolher uma coisa, treinar para hipertrofiar. Treinar forte. Treinar não força. treinar fofo. Não é treinar fofo. Não, treinar fazer pesado. Força, fazer força. E para emagrecer, Rê? Vocês vão assustar com a minha resposta. Mas eu ouso dizer que no cenário que a gente vive, comer mais. Porém, melhor. As pessoas estão tentando emagrecer Ela! comendo pouco. Subversiva, hein? Gostei. As pessoas estão comendo muito menos do que elas precisam. E elas Sim. não estão emagrecendo, elas estão, às vezes, perdendo peso na balança. massa, né? E piorando a composição corporal. E as pessoas fogem muito nas calorias vazias, né? Nas coisas açucaradas e bebidas e assim, né? As Eu pessoas acho- ainda fazem isso. É. Que ironia, aqui, ó, gente. Olha lá, Gente, bora. em pleno 2024. As pessoas, elas acham assim, arroz engorda, mas croissant não. Entendeu? Entendi. Elas abrem mão do arroz com Sim. feijão, mas o problema mas o bolo pode. Entendeu? Entendi. Na minha eu entendo, eu acolho, mas você consegue raciocinar? Eu acolho. Empática. Ok, Renata, você entende empática. meu croissant, né? Não, eu entendo, eu juro que não tem um julgamento da minha Nossa, um parte. croissant Mas crocante. você consegue ver o tanto que Sim, a a ambiguidade gente do troca, negócio, né? a A pessoa gente troca troca. aquilo que vai dar saciedade, que é bom. Tem medo do pão de sal. Não, eu não como pão de sal. Meu problema é o doce, é o que eu mais escuto, sabe? Meu problema é o doce. Então, se a gente for fazer continha, às vezes eu peço pra assim, tira foto. Eu vou fazer conta com você para poder entender. Então, a pessoa, às vezes, ela come 500 calorias só no dia. Mas só dessas coisas está devendo para o metabolismo, aí vira um metabolismo acumulador, poupador de energia, Sim, né? sim. Então, para se emagrecer, gaste mais. E comer é uma forma da gente despender energia. Comer bem, né, gente? Não Comer não é sucrilhos. Ela sempre puxa a orelha. Não, eu não aguento. Sucrilhos. E a melhora da definição muscular, aquela pessoa que quer ficar definida. Ajuste na dieta. Uhum. Eu acho que isso é importante. Dependendo, a gente tem que mudar isso. Modular o treino e uma suplementação adequada. Eu gosto do suplemento, defendo, porque tem gente que sem creatina não vai conseguir melhorar Tem a algumas parte de coisas força. essenciais ali, né? Tem. De suplementação. Pessoas que precisam de uma suplementação de zinco, ajuste laboratorial. Ajuste laboratorial. Acho que uma vitamina B12 no lugar, uma vitamina D, tudo isso impacta na Tudo melhora no da lugar. composição corporal. E que mais, Jezinha? Gordura localizada, conta pra gente. Laura Viterbo. Doutora Laura. Não, gente, gordura localizada, de Doutora Laura. fato, Laura. Assim, morosinho, mas não, gordura localizada, tecnologia. Nada como uma lipoaspiração, Nada como uma para tirar as lipoaspiração. gordurinhas Eu localizadas. Eu passo para a doutora Laura. E as pessoas têm que parar, né, Rick? Às vezes fala assim, eu vou malhar para perder isso daqui, né? Às vezes fala assim, o que eu faço para perder a barriga, exatamente? Né? A gente tem não um isso é tipo- corporal, né? Tem algumas gorduras que, de fato, gente, não é dieta, não é atividade física, não é. E para compulsão alimentar? Diagnóstico. Preciso. Diagnóstico.
A maioria das pessoas que acham que tem compulsão alimentar não tem, elas têm um comer desordenado. Compulsão alimentar é uma doença psiquiátrica que tem que ter um bom diagnóstico e tem tratamento. A maioria das pessoas estão comendo pouco e com o paladar modificado, porque elas estão com uma avidez por energia. É muito diferente. Compulsão alimentar, ninguém tem compulsão alimentar no hortifruti, né? Essas pessoas que tanto falam. Compulsão alimentar é bem direcionada. O indivíduo que sofre de compulsão alimentar precisa de tratamento, ele precisa de diagnóstico e tratamento. O comer desordenado tem o que fazer. Tem o que fazer. Para mais dicas, procure a doutora Renata Martins, Nucleodome, aqui décimo quinto Nucleodome. Rê, foi um prazer ter você aqui. Gente, Sempre. Eu amo, o prazer é meu. Eu quero sempre voltar. A gente ama ter você aqui. Sempre bem-vinda. Papo, a gente sempre tira nossas dúvidas pessoais aqui. Sempre uma consultinha básica, é uma né, consultinha gravada. Eu amo. Obrigada pela sua Obrigada a presença mais vocês, uma meninas. vez. Muito obrigada, Rê. Sempre bem-vinda aqui no Sempre Pode, tá? E não percam o nosso próximo episódio, gente. Já tá aí essa temporada, está sucesso.